Muito boa tarde, meus amores. Fala, Começando Entre Família, tudo bem por aí? Muito boa tarde para você, 2h30 da tarde, vamos juntos até às 4, falando de um assunto de extrema importância. Verdade, hein? Muito bom ter você acompanhando aqui nosso Entre Família. E olha, presta atenção que o assunto de hoje é um assunto daqueles que promete e muito, viu? Muita gente de casa vai se identificar com o fato de não ter a presença paterna. Muitos têm pais vivos, mas ausentes. Outros têm pais que já não estão vivos. Mas isso é assunto para a gente conversar daquele lugar onde se encontra um vazio pela falta da presença do homem chamado pai. Não é, pastora E a Lígia? grande pergunta é, o pai faz falta só para criança? Ou depois essa ausência vai cobrando seus preços, o boleto chega depois? Vida adulta, né? Alguns traumas na vida adulta que muitas vezes começaram, né? Na infância. E o quanto algumas reações que as pessoas têm hoje, vão procurar, tá lá a resposta, lá. Hoje eu vi uma postagem de uma celebridade onde ela dizia que mulheres precisam de homens como peixes precisam de bicicleta. Isso para dizer de um ponto de vista assim absolutamente egoísta e também completamente desconectado da realidade do que é ser alguém que nasce com a experiência de ter contato com sua mãe e com seu pai. E esse pai é um homem. O que dizer sobre a presença do homem? O que dizer sobre a masculinidade? A gente conversa sobre isso no programa de hoje. Temos especialista com a gente? Sim, Valdemir Eusébio, ele que é psicólogo comportamental, está com a gente hoje por aqui para tirar muitas dúvidas. Tem dúvidas para mandar para a gente? Você vai poder mandar também, tem a sua interação, porque o programa é ao vivo para isso. Ter você participando, interagindo com a gente e muito mais. O que mais que tem hoje? Nós teríamos a Reviane, é mestre em psicologia. Ela foi diretora por 12 anos de um presídio onde ela se deu conta de como a ausência paterna se mostrava na realidade daqueles homens com quem ela tinha contato enquanto diretora do presídio. Ela vai falar um pouco disso também, que a levou a fazer 2 mestrados na área. Nós vamos ter a presença de alguém que vai contar da sua experiência em relação à presença ou ausência do pai. Uma entrevista aqui pra gente já se identificar, né? E entender como é que essas coisas acontecem no dia a dia, na vida de calça jeans e camiseta. E tem mais info também, né? Tem. Isso e muito mais aqui no seu Entre Família, que tá só começando. Aquele intervalinho rápido de 30 segundos e já estamos de volta para dar start em tudo. Bora lá. Volta, meus amores, por aqui. Bonita cor do seu vestido, Darley. Muito obrigada. Eu tô de rosa choque. Nossa, eu acho que lembrou hoje minha em dia infância. ninguém mais chama rosa, essa cor de rosa choque. Mas é uma das tristezas que tenho da minha infância. O quê? Minha mãe não deixava mascar chiclete. Babalu. Babalu. Então, gracinha, vocês, meus amores. Pergunta sobre o tema de hoje para você interagir, participar com a gente, contar da sua experiência. Conta aí pra gente, você cresceu com a ausência do seu pai? É uma ausência de que maneira? Ele está vivo, mas não estava com você? Ele morreu muito cedo, você não teve? O que você sofria quando, por exemplo, na escola tinha ali a festa do Dia dos Pais, e tem aquela comemoração? Conta pra gente a sua experiência. Como é que faz, Abinal? Verdade, manda pra gente aí no 12983150249, é o nosso WhatsApp, conhecido de sempre, para você já mandar para cá a sua interação. Tem um QR Code no cantinho da tela também, caso seja mais fácil para você, é mais chique, usa aí na tecnologia, né? Então fica à vontade, pelo QR Code você também pode aproximar a câmera do celular e pegar aí sua Vocês não tinham interação. entrado numa vibe de não falar nada em inglês aí esses dias? QR Code. Eu? Código QR, então. Olha. Ó. A Darley começou, mas ela viu que não ia segurar até o final do programa. Não fui eu. Foi você Foi que a começou. produção do programa que identificou que hashtag não comunicava tão bem como mais info de informação. E então eu disse, é verdade, às vezes a gente usa joga palavras na em conta da inglês. produção, não. Você que Em começou inglês, com essa assim, porque não vira, mas se a gente puder substituir pelo português. Mas eu não assumi essa bandeira não, querido. Minhas That's bandeiras okay. são outras. Mas vamos chamar informação? voz. Chama aí em português. Mais informações com Lucas Nascimento chegando pra cá. Pro mais info. Mais info, info. exatamente. Hoje vai ter alguma coisa de Guara O City, velho hashtag. Guaravilo, Guaravile, Guara City, Guaracite. Guara City.
Raras notícias de lá, né? Depois ele Guarda-se disse Paradise. que eu não tiro Guararema da boca. Ele que não esquece de Guararema. É, melhor Tem falar como antes do esquecer, que ser não dá, né? surpreendido. Verdade. Lucas, Estamos a ele 0 estava dias. falando de uma máquina dele que quebrou, né? Eu falei assim, leva na assistência. Não, já levei. Não, na de Guararema. Porque lá o atendimento é diferente. Aí fiquei explicando pra ele e Mas tal. as máquinas quebram lá? Por isso que, assim, lá é a melhor, porque eles têm tempo de consertar, de conversar, oferece, sabe, aquela aguinha gelada, porque eles têm tempo. Nossa, eu devia falar que o batalhão policial lá até tem coral. Tem banda. Tem banda e coral, eles ficam ensaiando Não, mas na vale delegacia de polícia, eles ensaiam, quarteto, Escuta, coral. mas ó, vale dizer, isso é notícia, vale dizer que Guararema é uma das cidades mais seguras do Brasil. Todas as ruas são monitoradas. Gente, qual dúvida? Principalmente das 2h30 às 4h. Esse momento, então, tá sendo um ápice da segurança. Beijo, Guararema. Lucas Nascimento, quais são as notícias de hoje? Tem alguma de Guararema? Hoje não, pessoal. Hoje eu não trouxe de Guararema. Hoje eu vou surpreender um pouco vocês. Mas logo, logo, com certeza, mais notícias de lá. Mas hoje a informação é para falar então sobre música. O pastor até falou sobre que consegue fazer banda, tudo. As escolas aqui do estado de São Paulo, da rede pública, inclusive, vão colocar também agora dentro da sua grade curricular aulas de música. Vão aprender um pouco mais sobre toda essa estrutura. Inclusive, recentemente, a gente falou um pouco sobre um outro projeto que acontece também nas escolas da rede pública do estado de São Paulo, a tutoria, e esse vai ser também implementado agora. Vou falar um pouco sobre isso. Também vou falar sobre um terremoto na Nova Zelândia. Rolou por lá na madrugada de hoje, no horário de lá, daqui do Brasil mais um pouco à noite de ontem. Vou falar também sobre algumas outras informações que eu preparei para o programa de hoje, inclusive uma visita no Rio de Janeiro, nada agradável por lá. Disseram que não causaria nenhum tipo de mal, mas que visita é, vai causar mal ou não, daqui a pouco eu conto depois da nossa vinheta. E foi anunciado em São Paulo a implementação de um programa em 31 unidades do ensino da capital e também ali das suas regiões metropolitanas. A ideia, no caso, é oferecer aos estudantes da rede pública oportunidade de vivenciar a música de forma estruturada e ali contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades dos estudantes, beneficiando ali mais de 6 mil estudantes agora na fase inicial. Este é um projeto que também está presente em 97 escolas do ensino integral do estado e mais de 20 mil alunos do ensino fundamental também e o médio serão atendidos. A ideia para isso é, logicamente, aumentar o número de escolas aí para 200 instituições. E, lógico, apreciar um pouco da música, até mesmo a composição e a improvisação. Então, estava até lembrando um pouquinho, recentemente falou de um outro projeto que é relevante, que foi a tutoria. A gente teve um programa falando sobre isso, como isso funciona e trazia um pouco da diferença dentro ali para os alunos, tanto dentro da escola, essa parceria, como fora também. E agora esse novo projeto. Eu cheguei já a ver em outras regiões também do país esse projeto falando um pouco da importância da música e agora trazendo um pouco estruturado essa questão da música para os alunos. Os alunos são de qual fase escolar ou é para a escola toda? Não, eles são da fase do ensino fundamental e também no final do médio. Que legal. É porque é um negócio tão impressionante, porque música é, além de todas as questões que ela desenvolve, ela é um elemento de comunicação. Aprender música e aprender uma nova linguagem, elas estão na mesma categoria, porque o músico consegue se comunicar por meio da música. Aliás, não é só o músico. Quem domina minimamente isso aqui, ele consegue falar, né? Quantas coisas não falamos, mas nos expressamos musicalmente. Eu achava sempre na sala de aula essa experiência muito interessante, daqueles alunos mais retraídos ou com dificuldade de se ver no mundo, mas ele se encontra, se comunica e recebe comunicação por meio da música. É uma habilidade absurda. Deus nos deu esse presente. E aprender música é também aprender matemática. É Exatamente. aprender de outras ciências envolvidas, como, por exemplo, a matemática, que ainda é uma área em que muitos dizem assim, eu sou de humanas, matemática não, né? Sempre foi uma grande dificuldade, assim, para muitos, ou a maioria de nós com matemática. A música vai requerer esse conhecimento e facilitar a aprendizagem dela em outras, na linguagem, na expressão, na comunicação de forma geral, mas no aprendizado dessas matérias também, por exemplo. Excelente iniciativa que já chega atrasada, mas que bom, bem-vinda, parabéns. Super bem-vinda. Pessoal, agora vamos para o noticiário internacional. Um terremoto de magnitude 6,7 foi registrado na Nova Zelândia na manhã, logicamente, de hoje.
para a gente aqui no Brasil, no horário de Brasília, mais um pouco para a noite. São informações que já foram confirmadas, inclusive, pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. A gente consegue mostrar no mapa a localidade? Vou ver se consigo trazer aqui na tela para vocês, para mostrar um pouco da região em que ele aconteceu. Aqui, ó, essa foi a região em que o epicentro aconteceu. O epicentro foi registrado próximo à cidade de Riverton, mas no sul da ilha, numa profundidade de 10 quilômetros. A cidade tem cerca de 1.600 habitantes. A Defesa Civil do país chegou até emitir um alerta e aconselhou para que os moradores da área ali da costa saíssem da região devido então à ameaça de tsunami. Ninguém se feriu. A Nova Zelândia ela está situada na falha geológica de 2 placas tectônicas, registrando ali milhares de pequenos terremotos durante o ano. Em 2011, um outro terremoto destruiu uma grande parte da ilha, da cidade, mais ao sul também, e matou 185 pessoas. Então já é uma cidade que já fica meio que, não é tanta novidade assim, mas já gera uma certa tensão com relação a isso, né? Uhum. E saindo então da Nova Zelândia, mas indo para o Brasil, um tubarão raro foi avistado entre uma praia de Ipanema e a Ilhas Cagarras, isso no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que um tubarão maco ele foi visto nas águas ali urbanas do Rio de Janeiro. Essa espécie, pessoal, ela é predatória e essencial ali para o equilíbrio marinho. Tem a fama e tudo mais, mas os riscos de incidente com os humanos são baixos. Já a ameaça, no caso, é para eles mesmo. São cerca de 80 milhões que são mortos anualmente. A gente tem a foto aqui dele, não sei se eu consigo mostrar para vocês. 80 milhões? Exatamente. A gente sai daqui, então, da Nova Zelândia e segue para o Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, até as imagens. Está tranquilo por lá e do nada dá de cara com um tubarão. Eu estava vendo, inclusive, o vídeo de quem fez ali, se aproximou e viu, identificou que era essa espécie de tubarão. Tá aqui, ó. Ele falou sobre essa questão de que ele não oferece ali algum tipo de risco tão grande para o humano. Falou que para se fazer um mergulho, inclusive para estar próximo dele, custa em torno de R$6.000. Mas ele não recomendou que se você vem querer pular. Eu, por mim, prefiro ficar bem tranquilo na minha e bem distante nesse caso. Ele falou que ele não é um tubarão que geralmente fica por ali na costa, ali próximo, mas nesse caso apareceu e logamente subiu. Tanto que a velocidade chega a ser de 70 km por hora que ele consegue nadar. Então apareceu e logo foi embora. Que bom. Beijo, querido. Volte para o fundo do mar. Volte para tranquilo para sua terra. E no Rio, né? Se espera encontrar um tubarão em Recife. Já é comum, né? Quer dizer, não se espera. Mas eu não quero encontrar ninguém. A probabilidade é maior. Já exatamente. E agora? E já causou muito sofrimento, muito dano, muitas perdas. Então, volta para lá. E nesse caso, ele alertou, inclusive, os especialistas de que se der de cara, claramente não tentar chegar perto, que possivelmente não. Logicamente, se for fazer, tem que estar ali com responsa pessoas que são orientadas para isso, que sabem, logicamente, toda a questão de segurança para esse caso. Nesse caso, avistou, tirou a foto só quero reforçar que eu disse volta para lá, para o fundo do mar, e não para Recife, onde já aconteceu tantas tragédias. Volta para lá, fundo do mar. Senão dá a impressão de assim, ai, vai para lá e eles que lidem com esse problema. Mas não. Luquinhas, tem mais? Você volta ainda hoje? Por hoje é só, pessoal. Hoje são as informações do programa. Bom programa para vocês. Obrigada. Tema muito bom. Lembrando, você de casa pode participar, tanto ali pelo WhatsApp, mandando sua interação, ou então lá pelo YouTube. Você também pode participar. Nossa produção sempre de olho ali. O que importa é você mandar sua interação, participar e que a sua dúvida seja respondida. Muito Legal, bem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Agora nós vamos dar continuidade ao tema do programa de hoje, a ausência paterna. Antes de convidar o convidado de hoje vir sentar com a gente, pastor, quando a gente entende, como é que a gente entende pai na construção ou na criação de um Deus que pensou pai e mãe? Qual é o lugar do homem? Isso é uma pergunta essencial quando a gente fala de humanidade. Porque Deus cria a humanidade criando uma família. Deus cria seu povo a partir de uma família. Deus restaura por meio de uma família. Ele manda o Salvador para ser recebido em uma família. Pai e mãe é uma unidade. E isso é muito, muito importante. Assim fez Deus o homem. Homem e mulher os criou. Eles são um. Portanto, se a gente não está falando de uma ausência em que dois se separam. Nós estamos falando da separação de uma unidade. Então, um homem e uma mulher separados, no sentido do macro do que é a humanidade, são dois meios seres humanos.
Não é um ser humano vivendo individualmente. O ser humano é um ser coletivo. E essa coletividade, essa unidade plural, que é reflexo do Criador, ela é sobre esses 3 elementos. Então, quando mãe um e pai filho. sai, a mãe que fica meio, menor, fica menor. enfraquecida. Exatamente. Ela vai sobreviver, ela vai dar tudo o que ela puder dar, mas não vai chegar ao que chegaria se essa unidade estivesse plena. Pai e mãe, é isso. Eu digo assim, como a família é a primeira unidade de uma civilização, a primeira unidade da formação humana, isso significa que, fazendo uma analogia com o corpo, você não pode menosprezar um dano numa célula, um dano no DNA da célula, porque se no DNA tiver um problema errado, você vai ter um problema no corpo todo. Então não é uma família que está ameaçada, é um paradigma civilizatório que está ameaçado. A ausência de um pai em uma família é um problema para ser resolvido por uma nação, por um povo, pelo mundo inteiro. Mas o que tem a ver eu fora da família? Sim, aquela pessoa vai ser educada e nós não sabemos quais decisões importantes que afetarão quantas pessoas no decorrer da história essa ausência vai causar. É sempre muito importante. Excelente, obrigada. É só o começo da conversa. Vamos chamar mais alguém para cá? Sim, agora a gente vai receber aqui o Valdemir Eusébio, que é psicólogo de carreira comportamental e tem ajuda a adultos e famílias, e a gente está voltando aqui para Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Senta aqui do nosso lado, vamos Obrigada. conversar sobre esse assunto Seja bem-vindo, tão importante, Valdemir. Eusébio. Legal. Boa tarde. Boa tarde. É para a gente entender um pouco mais, pastor Aleixo colocou muito bem, né, esse começo da importância de um pai dentro de casa. Mas quais seriam os sinais ali que essa falta do pai ela vai impactar emocionalmente a vida da criança? A vida adulta, como a gente comentou, vai ser sentido, mas nesse primeiro momento, na vida da criança, quais serão os sinais ali que ela vai apresentar nessa ausência? Olha, é legal, Abinal, você trazer essa questão de quais os sinais, porque na ciência e na psicologia como um todo, a gente separa esses entendimentos, a gente estuda esse tipo de impacto. Então, acho que para quem está, inclusive, nos acompanhando aqui, a gente precisa olhar pelo menos para 3 possíveis impactos e esses sinais, eles se distribuem em todos esses impactos. Então, tem um impacto primeiro, que é emocional, como você já bem disse. Então, essa criança, na ausência do pai, ela pode ter uma dificuldade de se identificar com outras pessoas, de se relacionar, mas no quesito emocional, ela vai ter problemas com a insegurança, com a autoconfiança. Então, ela se torna uma criança insegura. Mas, além do impacto emocional, a gente também tem um impacto cognitivo. Então, essa criança, além de ter o problema da autoconfiança, além de ter o problema da insegurança, além de ter questões de saúde mental, como ansiedade, como depressão, e nós temos muitos estudos, felizmente essa é uma área muito estudada dentro da psicologia, né, a ausência paterna, a gente tem muitos estudos que trazem essa relação da ausência paterna com questões de ansiedade, com questões de depressão, e isso ainda dentro dessa primeira esfera que ele trouxe, que é emocional. Mas temos também esse impacto na esfera cognitiva, e aí a gente está falando de problemas de aprendizagem, a gente está falando de desenvolvimento intelectual, a gente está falando de concentração, de memória. É impressionante, a gente não para pensar em tudo isso. Mas aí nós falamos do emocional e nós falamos do cognitivo, mas também temos o social. Inclusive, na chamada do programa, vocês estavam comentando sobre uma especialista que trabalha no presídio e tal. E também são muitos os estudos que relacionam a ausência do pai a problemas na fase adulta com a questão da sociabilidade e, inclusive, na questão criminal. Porque quando a gente olha para a questão social, às vezes a gente olha só para uma questão de relacionamento, de amigos e tal. Mas não, a gente está falando de infração, de crime. E isso também é extremamente delicado. Então, é muito importante quando a gente olha para a questão da ausência paterna, estabelecermos essas correlações com pelo menos essas 3 áreas. E os sinais aparecem nessas 3 áreas, né? Então, retomando, cognição é importante, o emocional e o social. Interessante que muitas vezes a gente vai pontuar e dar muito valor à presença materna. E a gente enfatiza a mãe, a presença da mãe, e meio que de alguma forma a gente deixa como que numa segunda posição
O pai vai fazer falta? Vai, mas o que não pode fazer é a mãe. Quando a gente vai olhar o resultado da ausência paterna, a gente diz, não pode faltar nenhum, né? Como dissemos inicialmente, ou pelo menos ouvimos o pastor Aleixo pontuar. Não pode faltar nenhum, mas é preciso ter esse olhar mais acurado, mais profundo, sobre o que é não ter este pai presente, que também significa dizer este marido, significa dizer esse ajudador, significa dizer esse que vai ser, junto com a esposa, quem vai levar a família a um lugar que a gente entende ser um lugar ideal, necessário ou menos, digamos assim, já que não moramos no mundo perfeito, o menos impactado possível por essa demanda da vida. Amores, é tempo de a gente aproveitar aqui e lembrar para você mais um dos nossos estudos que foram elaborados com muito carinho, pensando em você, na sua família, pensando no resultado que tem quando você para considerar temas importantes da vida, como todos que estão ligados aos seus filhos, à sua casa, aos seus relacionamentos, sua saúde, seu corpo, sua mente, sua espiritualidade. Nós pensamos em tudo. E esse estudo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, que para mim foi uma honra poder escrevê-lo de maneira muito detalhada, pensando no que faz a diferença para você no dia a dia. E a primeira lição do estudo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, não é sobre os filhos. A primeira lição é sobre os pais. O que nós faremos por eles? A primeira coisa que a gente faz pelos filhos é prestar atenção em quem nós somos, na nossa saúde mental, na nossa compreensão de mundo, de vida, naquilo que nós temos aprendido em Deus, com Deus, na palavra, que legado nós deixamos para os nossos filhos, se nós estamos conscientes disso, o que nós estamos transmitindo nas palavras, nas nossas ações. Isso é só a primeira lição. Chamar os pais a pensarem em si mesmos, já que os filhos o olharão e copiarão do que veem mais do que escutam. Você já parou para pensar em você como modelo? Você leva a sério isso de ser visto pelos seus filhos nessa condição? Tem homens aí nos assistindo, tem mulheres aí nos assistindo, tem pais e mães, portanto, que agora são convidados a pensar melhor sobre os seus filhos, a sua educação, mas sobre você também nesse papel. Aqui está Pais Preparados, Filhos de Caráter, 8 lições para nós pensarmos educação, relacionamento, saúde emocional, para nós pensarmos a vida com os nossos filhos. E é um material incrível para você estudar em família. Como é que faz para ter esse material? Então, você só faz um gesto. Pega o seu telefone e liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Se você passar agora por outros canais, você vai ver muita gente também dando o número de telefone para ligar e comprar. Aqui é o único canal de televisão, é o único meio que você tem para ligar e pedir um material que vai chegar para você sem que você precise pagar. Nós não estamos vendendo. O nosso interesse é que você tenha uma família estruturada e feliz. Então, é ligar, não vai pagar por isto aqui. Vai chegar pelo correio para você. 12 21 27 31 21. Liga que estamos te esperando para ver a sua família feliz. Verdade. Enquanto você vai ligando, entrando em contato para pedir a sua revista, o seu material, não perca essa oportunidade, tá? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta do intervalo, quem vai conversar com a gente é o Jorge, ele que vai falar um pouco da sua realidade. Cresceu sem a figura paterna e hoje, ele sendo pai, como ele tem lidado aí com o seu filho, você vai acompanhar já depois do intervalo. Vamos lá, programa de hoje falando sobre o que a ausência de uma figura paterna pode fazer na vida de um filho, de uma filha, no primeiro momento da infância e depois para a vida adulta também. E você pode participar com a gente, interagindo, mandando aqui no nosso WhatsApp a resposta à nossa pergunta de hoje: se você cresceu sem a presença paterna. Cresceu? Então conta pra gente como isso afetou a sua vida, porque em alguns momentos a gente pensa, não, levei de boa, tal, mas como o nosso especialista de hoje até comentou aqui, sim, a gente vai levar para a vida muitos problemas por conta disso, que só futuramente que serão descobertos, né, Darlete? Em algum momento pontual ali da nossa vida, aí lembra.
Mas tem alguém Às para vezes nem são exemplificar. descobertos, né? Eles são sentidos, não são percebidos necessariamente pelo indivíduo. Mas se houver uma busca, uma atenção, um cuidado. Mas Robson Aleixo nos deixou aqui por um tempinho para ir ali num cantinho conversar com alguém que tem uma experiência própria para contar. É isso, Aleixo? Nunca estive tão próximo, na verdade, né? Eu deixei para estar aqui mais ó. próximo de vocês. Está aqui, ó. Está aqui, está Do alinhado. ladinho da Vinal. Eu quero chamar, e daqui a pouco vai aparecer aqui na tela, eu vou fazer uma entrevista com o Jorge Gregory Costa e Silva. Ele é administrador e está na Bahia. De uns tempos para cá, a Bahia tem predominado nesse programa aqui. Aqui está escorrendo a acarajé por todos os lados. Tem VT sobre a Bahia. Não sei o que acontece, viu? Tem alguns momentos. Nós estamos na fase mais baiana desse nosso programa aqui, né? Não sei o que o Davi Fonseca, nosso produtor, tem a ver com isso, que veio da Bahia, mas a verdade é que a Bahia tem nos abençoado. É de Greg que te chamam. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco da minha história. E eu moro na Bahia, mas eu sou paraense. Então, não é puxando sair da Bahia, não. É porque eu moro aqui. Você mora na Bahia e nasceu onde? No Pará. No Pará. Então já tem uma quilometragem bem alta, bem alta. E Greg, conta pra gente o começo da sua história, como que se configurou na sua vida essa ausência paterna. Você tinha uma família e, de repente, a família assumiu uma configuração ali onde você sentiu a falta do seu pai. Como que isso aconteceu? Então, quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais se separaram. E, a partir daquele momento, eu tive uma vida onde minha mãe se tornou minha mãe e meu pai. Então, só para você ter uma ideia, eu conheci meu pai com 18 anos. E, nossa, por onde é que eu começo? Acho que a pior experiência é na escola, onde tem aqueles momentos de chama seu pai para vir aqui, tem os dias do pai, ou então tinha um interclasse e os meus colegas traziam os pais dele para assistir jogar. Então, sempre que tinha esses momentos onde precisava da figura paterna, eu não tinha. E eu olhava os meus colegas e eles sempre estavam lá. E isso trazia aquela sensação de que, poxa, por quê, né? O que eu fiz, né? Por que eu mereço isso? Então, é só um começo de onde a minha vida sem um pai começa. Eu estou imaginando, e se a sua percepção for diferente, eu queria muito que você falasse também, de que essas datas pontuais, por exemplo, Dia dos Pais, um momento ou outro onde você tem alguém te assistindo, que é uma coisa muito comum, que se espera uma família, elas são mais fáceis de ser percebidos por uma criança por causa da ausência. Mas, obviamente, a ausência do seu pai na sua infância foi muito maior do que um dia por ano de celebração. E mesmo hoje, você olhando daqui para lá, onde você consegue perceber essa falta no seu desenvolvimento? Você olha para lá e fala assim, aqui ele não estava. Entendi. Por mais que minha mãe ela foi e é muito presente na minha vida, sempre tem um detalhezinho de um pai, né? Aquela sensação de que eu preciso de uma pessoa que seja igual a mim para me entender. Eu precisava de um homem porque eu sou homem. Então, meu pai, minha mãe, ela não conseguia me dar. Por mais que ela se esforçou, e é claro, eu quero abrir uma aspa aqui, que foi dito aí sobre a importância da mãe, que minha mãe, ela foi excepcional. Eu sou fã de minha mãe porque ela foi minha mãe e meu pai até hoje. Então, existe um detalhezinho que é até difícil de falar, mas que faz falta, que é o pai. Eu queria até perguntar para o nosso especialista aqui, essa frase é muito comum de ser falada, né? Uma mãe que fala assim, eu sou mãe e pai, a minha mãe foi mãe e pai, mas um passarinho não vira minhoca, né? Para ser pai tem que ser pai. Como que a gente pode encarar e fazer essa leitura, inclusive no impacto que causa para uma mãe de tentar cumprir um papel que é impossível para ela? Nós vivemos hoje num mundo onde muitas faltas acabam sendo romantizadas, né? Criou-se até algum tempo atrás a expressão pai, né?
Ah, então é pai e mãe e tá tudo certo, né? Tá tudo resolvido, como se a gente pudesse se descolar dessa realidade, dessa cultura que a gente vive, sobretudo a nossa cultura brasileira, né? Onde a figura do pai, né? E não só na cultura brasileira, em todas as culturas, ela é imprescindível. É extremamente importante, mas a gente vê sim esses conceitos aparecendo, tentando, né, dizer que está tudo bem, que dá para seguir com a vida assim, mas não é. Essa falta, ela existe, ela é sentida, ela é percebida e ela traz impactos. A gente tem mães, né, que muito guerreiras, muito bem intencionadas, como é o caso da mãe do Greg, que se esforçaram muito e muitas delas, inclusive, se sentem culpadas por uma relação que não deu certo e que elas, de fato, não têm culpa alguma. E isso acontece. E além de sentir essa culpa do rompimento, muitas vezes essas mães também acabam se sentindo sobrecarregadas por ter que cumprir essa dupla jornada. E que bom, né? O Greg é alguém hoje que reconhece isso, né? Que ao mesmo tempo que sabe que a figura paterna foi ausente, que isso traz alguns desdobramentos, mas ele também é capaz de reconhecer a importância que essa mãe teve, essa luta que ela teve, que felizmente resultou aí num adulto que a gente pode observar que é saudável, que está bem, mas isso não pode fazer com que a gente ache que está tudo bem alguém assumir o papel de pai. Eu acho que isso é tremendamente importante, porque a história do Greg é uma história de sucesso, mas não deixa de ser uma história cheia de riscos, né? Mas, Greg, na sua história, eu queria que a gente falasse isso na entrevista, tem 2 pontos muito importantes. O primeiro que é a minha pergunta que é para você agora. Você se encontrou com seu pai, 18 anos depois. O que foi, como foi esse encontro, quais são os impactos que isso gerou para ambos? Rapaz, pensa na agonia, pensa naquela viagem que era curta, se tornou gigante. Parecia que eu estava dando a volta no mundo inteiro para poder encontrar meu pai. Quando ele ligou pela primeira vez lá para minha mãe e disse assim, eu quero conhecer, manda ele para cá para Bahia, manda ele vir passar um tempo aqui, terminar o 2º grau. Nossa, sabe o que é você entrar no ônibus, passar 3 dias? Ai, meu Deus. Aí, quando eu cheguei na rodoviária, tava ele, minha avó e meu avô me esperando. Ele já tinha anotado a placa do ônibus, tudo direitinho. E aí, quando eu desci, eu tive aquele, não sei se eu posso dizer alívio, mas uma sensação de conforto, sabe? De tudo aquilo que eu já passei, de solidão, de ter aquela figura paterna. Sabe, o primeiro abraço que eu dei nele, para mim, foi incrível. Foi incrível porque parece que preencheu algo que faltava. Então foi uma experiência, nossa, muito boa. Eu estou impressionado porque é surpreendente essa resposta, né? E é comum um coração magoado, cheio de furor e tal. Como também a gente espera e vê muitas histórias de pessoas que têm esse anseio e na sua vida foi muito bonito. Mas tem uma pergunta que para mim é fundamental e eu queria que você compartilhasse com a gente. Você é pai hoje. E eu sei que você está ali, está falando com a gente, você tem essa dedicação. Quais são as posições que você tomou e como que você se vê como um pai que não teve um pai presente? Bom, por mais que eu tenha passado essas faltas, essas dificuldades sem meu pai, eu fiz uma promessa antes de ser pai e antes de casar, que eu nunca abandonaria meu filho. Olha ele aí. Eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar, sei lá, passando necessidade, mas eu nunca vou abandonar meu filho, nunca vou abandonar minha família, porque eu sei o quanto é difícil crescer e ser um pai. É muito difícil. Eu amo meu filho e eu faria qualquer coisa por ele, de verdade. Eu acho que a falta do meu pai me fez ser um homem de verdade, porque na necessidade que a gente cria fibras para que a gente possa suportar dores maiores. Então, hoje, eu digo com todas as palavras, eu amo meu filho e faria qualquer coisa por ele. Cara, emocionante. Obrigado por ter compartilhado sua história. Te ouvindo, te vendo, eu tenho 2 coisas aqui que vêm no meu coração. É que a sua história não é uma história para ser repetida no sentido da dor, mas é para ser compartilhada no sentido da superação. Porque tem muita gente que está te ouvindo e que precisa tomar decisões difíceis que foram obrigadas a tomar.
Mas eu sei que tem muitos pais também que estão te ouvindo, que podem estar em algum momento aqui pensando se ficam ou não, e que a sua história faça muitas pessoas reverterem as suas posições e se dedicar para outros seres humanos. Deus te abençoe, Greg. Obrigado por compartilhar sua história de inspiração, nos inspira aqui, e que você seja o pai que Deus quer que você seja sempre. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau. Valeu, Greg. Eu fico pensando se a expressão superação é a expressão, sabe? Porque ele chora. E ele não chora pelo filho, ele ainda chora pelo pai. Ainda chora pelo buraco que ele experimentou, que ele viveu, que ele experienciou quando estava buscando o seu pai. Era o pai quem deveria sempre buscar um filho, e não o filho buscar seu pai, né? Eu lembro, meu marido nós já éramos casados, já tínhamos nossa filha, nossa segunda filha, quando nós fomos em busca do pai dele. E eu estava presente quando ele disse: pai, eu sou seu filho, e ele deu as costas e saiu. O pai deu as costas para o filho, no caso, meu sogro, né? Então, essa é uma experiência que você ressignifica quando tem um filho, ressignifica, porque a vida precisa continuar. Mas você não supera uma dor no sentido de dizer: passou. Ela não passa, ela fica lá, só que ela precisa ser tratada. Agora ela é conhecida, não é? E eu a chamo pelo nome, não é isso? Bom, caberia a gente até continuar ainda desdobrando esse momento emocionante e trazer aqui para a conversa com a gente também a Reviane Bernardo. Ela é mestre em psicologia, tem 2 mestrados. Eu perguntei para ela certa vez, por que não um doutorado? Ela disse, porque eu quis me aprofundar mais, estudando mais sobre o lugar da paternidade, do homem, na vida da família, na construção de um indivíduo. Oi, Reviane, bom revê-la, tudo bem com você? Tudo bem, Nadeide? Tudo bem, querida. Você foi diretora de um presídio por longos anos e ali foi um ambiente onde essa pauta te chamou a atenção. Fala um pouquinho do que você viveu, do que você tem a deixar aqui no programa de hoje em relação a esse tema. Reviane, por favor. Na minha experiência no presídio, eu fiz uma pesquisa e nós percebemos que mais de 60% das pessoas que cumpriam pena, eles tinham o nome do pai ignorado ou desconhecido no seu registro de nascimento ou na sua identidade. Isso me chamou muito a atenção em relação a esse tema. Eu comecei a estudar e pesquisar sobre essa ausência paterna. Nós sabemos que a ausência paterna ela é uma falta da presença física e emocional do pai na vida do filho. E ela pode ocorrer de várias formas, tanto pelo abandono, pela separação, o falecimento, ou naqueles casos que o pai está em casa, está presente, mas não é um pai ativo na vida do filho. Só que um outro ponto começou a me chamar a atenção, foi sobre a falta do declínio da função paterna. E esse tema, ele me chamou a atenção ainda mais do que essa ausência, porque, embora exista uma falta, mas essa falta, ela pode explicar a partir de uma diminuição ou de um enfraquecimento da função paterna. Isso também vai ocorrer também de algumas formas. Problema de saúde mental, dificuldades financeiras, conflitos familiares e também algumas crenças onde essa autoridade paterna ela não é introduzida pelo discurso desta mãe. Então, Reviane, o que você está colocando que assim, tanto nós temos a ausência física desse homem, pai, que também significa dizer a ausência emocional por conta, enfim. Mas você traz algo ainda mais profundo, que é, muitas vezes o pai está presente, ou, enfim, mas há um enfraquecimento dessa função, mesmo com o pai que esteja dentro de casa. É possível, por exemplo, que a mulher enfraqueça a autoridade do pai, que a mulher tire o lugar desse homem enquanto pai. Isso também vai significar alguma ausência? Sim.
A figura paterna, ela desempenha um papel muito importante na estruturação do ser humano, tanto na formação do seu superego, nas mediações das relações familiares e também na introdução da criança no mundo das normas e das leis sociais. Para que isso aconteça, é muito interessante que esse pai ele seja introduzido por esta mãe. Por quê? Porque o pai ele é visto como aquele que vai fazer esse corte de uma simbiose entre pai, mãe e filho. Ele vai separar essa mãe do filho e vai ajudar esse filho na formação da sua identidade. Então, a presença paterna, ela contribui de uma forma positiva nessa formação da identidade, também na internalização desses limites. Mas, para isso, é preciso que esta mãe, ela enderece esse filho a esse pai. Quando esse bebê ainda é pequeno, esta mãe vai ser um sustento, esse pai vai ser um sustento para esta mãe, para que ela cuide desse filho da melhor forma possível, atendendo às suas necessidades mais importantes, né, necessidades básicas, esperando que essa mãe depois passe esse filho para ele, porque esta mãe vai gerar esse filho, mas é preciso que depois ela passe esse filho para esse pai, para que ele possa, na verdade, direcionar o caminho para esse filho. Esse é um ponto importante que tem que existir para que quando esse pai segurar esse filho do outro lado, que haja confiança nesse processo e nesse trânsito que é necessário para uma vida emocional e saudável desse filho. Muito bem. Gente, quem quiser saber mais sobre esse tema, tem um consultório de família. Aliás, gravamos 3 programas consultório de família, justamente com a Reviane. A especialidade dela é este assunto. Então, acompanhe lá no meu canal, no canal do consultório de família, consultoriodefamilia.nt. Por agora, Reviane, muito obrigada, viu, por sua participação aqui nesse mosaico do programa de hoje, onde a gente quer apresentar a imagem paterna como tão necessária para a família, tão fundamental. Beijo para você e até uma próxima. Obrigada. Tchau, Leite. Tchau, gente. Obrigada. O que ela trouxe cabe uma nota de fundamental importância. Veja, nós somos cristãos. Um cristão não pode dizer nenhuma frase que de alguma forma diga que o mundo pode ser bom, possível e melhor sem a própria ausência do cristianismo, porque senão... Então o que o cristão deve dizer não necessariamente que esse pai deve estar presente em casa. Porque 2 pais em pecado, na impiedade ou sem a presença de Deus em casa não fazem bem. O pai tem que estar inteiro em casa. Ela traz uma questão aqui, porque essa figura pode ser desintegrada, desidratada, desfigurada, mesmo com a presença. Isso. Ou seja, quando a gente pega os mandamentos, e você vai ver os mandamentos divididos em 2 grupos de 5, embora a gente convencionou e muito falar sobre grupos de 4, 5, porque os 5 primeiros falam de autoridade. A primeira autoridade do primeiro mandamento se configura de maneira visível e presente no 5º mandamento, quando ele diz honra teu pai e tua mãe. Ou seja, aquela honradez deve aparecer de forma presente, se não tem ninguém para ser honrado. E aí você vai desmanchar tudo, do começo até o final. Gosto de uma frase e termino com ela. Não é a sua presença em casa que simplesmente vai fazer diferença, mas é a presença de Deus em você quando você aparece. Porque se você aparecer e Deus não aparecer junto com você, talvez você não faça tão bem assim. Que representar, né? Quem você representa com firmeza. Pai representando o Pai do céu. Amores, intervalo, nós já voltamos, viu? Até já. Vamos lá, assunto muito importante sendo conversado aqui no seu Entre Família de hoje. Essa figura paterna que deve ser algo presente dentro dos lares. Mas a gente sabe que algumas realidades são diferentes. Inclusive, quando trabalhava na Rádio Novo Tempo, por vários anos trabalhando lá, era comum a gente receber pedidos de oração de mães solo, né, sem a figura do pai em casa, pedindo oração e forças para Deus, para conseguir segurar a barra, porque elas contando ali que não é fácil, falando, né, dos desafios que elas enfrentavam. E acredito que seja a realidade de muitas e muitas mulheres ao redor do Brasil. E como o pastor Aleixo bem colocou, a gente conversou aqui, Deus em sua perfeição, ele criou o homem e a mulher para estarem
juntos na educação, na criação dos filhos. E até eu vi um exemplo de que o pai e a mãe é como se fossem as nossas pernas. Você pode sobreviver sem uma perna? Pode, mas vai sobrecarregar a outra perna. Desafios, lutas serão enfrentadas. Por quê? Porque somos feitos para quê? Para andar com as duas pernas normalmente, né? Essa é a função das duas pernas, uma ajudando a outra, sustentando o corpo. E assim, a figura do pai e da mãe dentro do lar. E falando em Rádio Novo Tempo, nós temos uma grande novidade que você conhece, que é a Rádio Novo Tempo, que está dentro de poucos dias entrando no Rio de Janeiro. Mas dá uma olhadinha aí, ó. Não é o Rio de Janeiro ainda que está aparecendo, é a Rádio Novo Tempo de Jacareí, da sede aqui, né, em Jacareí. Tá ali minha amiga Axa. Ô, Axa, que prazer falar contigo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde! Tudo bem, Abinal? Tudo bem. Que bom estar juntinho, hein? Ah, que legal, viu, Axa? Que bom ver esse espaço da rádio aí, mais uma vez, espaço tão querido. De vez em quando eu vou aí matar saudade, né? Sim, sim. E é sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, minha amiga Axa, que está acompanhada também da nossa amiga Larissa Oliveira. A Lari, vou levar um puxão de orelha da Lari depois de ter esquecido o nome dela, né? A Larissa, tá ali, ó, as duas companheiras de rádio. Tudo bem, Lari? Esqueceu meu nome, você vê? Vai Tá perdoado, né? não tem problema. Bom falar com vocês, viu? E assim, como a gente está falando que em poucos dias a Rádio Novo Tempo ela vai estar chegando no Rio de Janeiro, isso é uma alegria muito grande. E em saber que eles terão também um pouco do que vários outros lugares do Brasil têm, que é a voz da esperança dentro dos lares, fazendo companhia para a dona de casa, fazendo companhia nos carros, fazendo companhia nas madrugadas, enquanto os amigos porteiros, seguranças, enfim, estão trabalhando. Isso é muito bom, né? A Lari, que trabalha na produção da rádio e também a apresentação, né, Lari? Fala um pouquinho aí da sua função na Rádio Novo Tempo. É isso mesmo, Abinal. Eu trabalho aqui na produção, né, da Rádio Novo Tempo e apresento também o Clube da Música com o Josiel Matos, por um tempo com o Mendes agora, né? E também o Além dos Fatos com o Carlos Veríssimo e o pastor Gilmar Batistotti. É uma delícia trabalhar aqui, porque a gente não tem muita dimensão, sabe? De até onde a rádio vai. E aí, quando vem as mensagens dos ouvintes, porque a gente sempre fala que a rádio é muito pessoal, né? Os ouvintes, eles mandam mensagens, conversam com a gente pelo YouTube também, e deixa o coração bem quentinho, sabe? É muito gostoso essa participação toda dos ouvintes, esse carinho que a gente recebe. E é isso, é Deus na frente, principalmente por conta do Além dos Fatos. A gente pega uma notícia que está em alta e mais a Bíblia. Então a produção é uma correria muito gostosa, assim, porque trabalha literalmente com Deus, né? Com a Bíblia, é muito bom. É verdade, Lari. Você que está na produção, junto com todos os demais amigos da produção aí também, preparando com muito carinho todo o conteúdo, todo o material para ser entregue do outro lado do rádio. Acredito que você já vivenciou muitos momentos incríveis aí também, né, Lari? Ai, sim, a rádio proporciona coisas maravilhosas. Em 2023, inclusive, né, Axa, a gente foi para Belém do Pará. Esse ano, para a glória de Deus, vamos para Vitória. Então, são experiências lindas aqui que a gente vive. O pessoal que vem fazer o tour aqui mesmo é um carinho tão grande. A rádio só traz coisas boas para a vida dos ouvintes, graças a Deus, mas principalmente para a gente que trabalha aqui. E como fica o seu coração em saber que está chegando agora no Rio de Janeiro? O pessoal vai poder acompanhar o Clube da Música, o Além dos Fatos, que está fazendo a diferença na vida de tantas outras pessoas. Pois é. Pensa, cerca de 13 milhões de pessoas. 13 milhões. Muita gente. E a gente não pensa muito assim, porque já tem Nordeste, tem Sul, tem Centro-Oeste, e agora aqui o Rio de Janeiro também, que é um estado muito grande, é muita responsabilidade, viu? Muito grande, né? Deixa eu falar rapidinho ali com a Axa, então, pra gente já encerrando aqui a nossa conversa. Só o pessoal que está acompanhando, no Rio de Janeiro especialmente, o pessoal que está acompanhando o Brasil todo, ver um pouquinho do que é dentro do estúdio de uma rádio. Até queria pedir para, acho que é quem está na câmera ali, para mostrar o estúdio ali dentro, só para a gente dar uma olhadinha no ângulo mais aberto. E olha só, Axa, enquanto isso, até para você falar um pouquinho para a gente desses anos todos que você tem vivido na rádio, algo que mais te marca em relação a esse contato com o ouvinte todos os dias. Abinal, olha, falar disso é algo que aquece o meu coração,
porque todos os dias nós temos esse carinho com os nossos ouvintes, né? Mas tem uma história em especial que me marcou. Alverina de Taubaté. Ela já estudava a palavra de Deus conosco através da rádio e, de repente, ali entre uma mensagem e outra no Pediu Tocou, nós conversamos pelo WhatsApp e ela pediu um contato de alguém que pudesse continuar dando esse estudo para ela. E aí entrei em contato com o pastor Lucas de Taubaté e depois de uma semana, sabe o que eu recebi? A foto já do certificado de batismo dela assinado. Foi algo muito emocionante. E é o que eu quero agora para todos no Rio de Janeiro, viu? Verdade. O Axa, então, faz aquele convite para quem é Anjo da Esperança continuar fazendo as doações para que esses materiais que chegaram na casa dessa ouvinte que você falou, chegarem também nos lares daqueles amigos do Rio de Janeiro que vão pedir também esses materiais, guias de estudos, para que possam ter mais contato e intimidade com Deus. Isso mesmo, viu, Abinal? Você que já é Anjo da Esperança, você que está nos ouvindo agora pela primeira vez e tentando entender o que é isso, Anjos da Esperança? É um projeto que nasceu no coração de Deus. E através desse projeto, nós conseguimos continuar funcionando rádio, TV, web e os nossos materiais impressos, que são guias de estudos. Sabe, querido amigo ouvinte, cada doação que você faz, ela é revertida nessa mensagem de esperança. E aí você vai poder nos ajudar a chegar esse guia de estudo para todos ali no Rio de Janeiro de forma gratuita através do correio. Então não deixe de participar conosco deste momento de salvação. Seja um anjo da esperança e tenha certeza que Deus vai trabalhar, não só no meu e no seu coração, que somos anjos da esperança, mas também todos aqueles que vão receber a palavra de Deus. Perfeito, Axa, Larissa, obrigado, viu? E a toda a equipe aí da Rádio Novo Tempo também. E deixando esse gostinho para os amigos do Rio de Janeiro, que em breve a Rádio Novo Tempo estará por aí dentro de alguns dias. Contagem regressiva. Meninas, bom trabalho para vocês. Deus continue usando a vida de vocês aí para levar essa mensagem avante, tá bom? Obrigada, Binal. Um beijo pra vocês, ó, pra todos vocês, né, Lari? Tchau, Binal. Um beijo também. Valeu, obrigado. Beijo para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Que gostoso, né? A gente saber que, através das nossas doações, esses materiais eles serão entregues lá para esses, pelo menos, 13 milhões de pessoas em potencial, né? Ouvintes da Rádio Novo Tempo. Mas quem pedir o Guia de Estudos vai receber gratuitamente, porque você, Anjo da Esperança, está fazendo a diferença para que mais e mais pessoas tenham contato com essa mensagem que transformou a sua vida e vai continuar transformando a vida de muitas outras pessoas também, tá bom? Então, voltando para cá. E aí, meus amigos, o que é isso no chão aí, Darleide? Temos um quebra-cabeças. Quebra-cabeças mesmo. São algumas aqui. Um quebra-cabeça que contém algumas palavras importantes para a gente pensar paternidade. Está aqui no telão, como lidar com a ausência paterna. Como é que se faz? Pastor Robson Aleixo, ali tem algumas peças que eu acho que são as mais importantes, enquanto destaques para você. Pode ir lá montar? Já. Eu vou escolher uma? Isso. Então eu quero escolher uma para começar, né? O que pode fazer a diferença? Essa aqui, produção, eu vou falar sentado ou vou falar em pé? Eu vou falar sentado e fiz uma pergunta sentando, né? Existe uma fraseologia, uma expressão muito comum ultimamente, se falar de rede de apoio. Não é errado, a rede de apoio é uma questão muito importante. Foi falado aqui do quanto uma ausência não pode ser superada, ela é uma ausência. Mas a gente pode pensar em formas e ver quais foram as formas que estão nos dispostas para que a gente resista, para que a gente sobreviva, para que a gente amenize sofrimentos. Por exemplo, muitas pessoas que não tiveram uma referência masculina em casa a encontraram nesse grupo de convívio. Esse grupo de convívio, onde essa criança pode encontrar um homem para se espelhar e que seja um modelo de cuidado, mesmo que não seja pessoal, é na igreja. A igreja existe exatamente como um corpo para colocar o povo de Deus em sua caminhada numa condição onde os talentos que Deus coloca nela e os dons que Ele coloca nela possibilitem a caminhada. Ou seja, o homem em pecado, nesse mundo caído, é um mundo cheio de carências.
Não existem seres humanos completos, mas a gente se vê na completude no corpo. E quando eu falo no corpo, é essa quantidade de pessoas juntos, caminhando na mesma direção. E ali, essas necessidades, elas são não totalmente supridas, porque nunca vamos ter. Mas ali, as coisas se tornam possíveis. Verdade. Eu já aproveito e pego essa daqui do pastor. Você vai montar? Vou montando mais uma aqui. Eu vou aqui para não atacar a sua labirintite. Que isso, hein? A igreja, então, se uniu ali a empatia, resiliência. Eu já puxo. Vou pegar essas duas aqui, ó. Já que o pastor montou, eu vou com essas duas. Resiliência e empatia, Eusébio. Olha, eu queria só até aproveitar que a gente falou da questão da igreja, porque a gente tem uma realidade dentro da clínica de psicologia onde a gente trabalha muito essa questão das faltas, né? Eu acho que a grande dinâmica de uma clínica de psicologia é muitas vezes você não ir para esse discurso, às vezes até romântico, da superação e colocar que por uma questão de saúde é importante você saber lidar com as faltas. Nós temos vários tipos de faltas na nossa vida e a falta de um pai pode ser uma delas. Porém, parte disso a gente consegue restaurar na nossa vida por meio de ambientes saudáveis, por ambientes que podem oferecer bons modelos para que a gente possa seguir em frente. E eu acho que se tem uma coisa que é muito importante a gente recomendar aqui para quem nos acompanha, é que a igreja é um lugar onde não se erra nessa busca. Dificilmente se erra quando você vai buscar referências de comportamentos adequados dentro de uma igreja. Então as pessoas sempre acabam perguntando, trazendo isso na clínica de psicologia, poxa, mas e agora? Como é que eu aprendo sobre isso? Como é que eu posso lidar com essa falta? Onde eu posso buscar novas referências para que eu possa seguir adiante? A igreja é um lugar. Então, acho que isso é muito importante a gente frisar, porque num mundo como esse, de tantos estímulos, as pessoas de fato se sentem perdidas. Na igreja você pertence. Isso. Eu chamo alguém de irmão, eu sou importante lá. Isso. É um lugar de pertencimento. Estamos com isso dizendo que a igreja é um lugar onde nós vamos encontrar pais incríveis, famílias incríveis. Não, mas nós estaremos nos referindo a um corpo onde será muito mais fácil de se considerar que você tenha contato com N pessoas e entre elas você encontre referências tais que montem no quebra-cabeça da vida aquilo que precisa compor a sua identidade, pertencimento, relacionamento, amor, contato, presença. Então essa igreja é esse organismo vivo que possibilita essa condição. Só quis fazer essa pontuação para não dar-se a impressão de que nós também estamos romantizando a igreja. A igreja é a Arca de Noé. É um ajuntamento de pessoas que também têm suas dores. A igreja é como a Arca de Noé. Ela às vezes é mal cheirosa, é apertada, mas é o local onde se sobrevive. Exatamente. O que mais que nós temos? E só aproveitando, o Abinal fez a pergunta ali da empatia, da resiliência, e eu acho que está muito bem combinado ali com a igreja, porque eu acredito que dentro também dos valores cristãos, a gente consegue fazer um contato mais claro com essa questão da empatia. A gente tem dentro dos valores bíblicos também a resiliência sendo trabalhada diante de tantas adversidades, e de tantas adversidades que a gente conhece por meio de pessoas, por meio de personagens. Então, eu acho que essa conexão ela é muito importante para quem está buscando essa referência e está hoje pensando em seguir esse caminho, o caminho da ausência paterna. Então, acho que isso é Sendo que resiliência é um conceito que a gente precisa pensar mais profundamente. Ele aparece aqui, legal, mas a resiliência ela vem de um princípio em que você volta ao estado original que você estava quando um fenômeno X aconteceu. Você não volta a um ponto em que ou ele foi desconhecido porque você nunca teve um pai, ou porque a dor provocada nunca mais vai te fazer ser quem você foi um dia, porque ela transforma. Então, a resiliência está ali, mas a gente busca uma outra habilidade que vem com outros fatores envolvidos e a gente vai trabalhando isso junto por aqui. Vamos lá, encaixando mais duas partes aqui, ó. Eu já trago terapia e referência masculina. Então, vamos já colocando essas duas aqui. E pode ir comentando já pra gente, por favor. Olha, eu sou suspeito de comentar aqui da terapia, né, gente? Você é habilitado para comentar. Então, eu quero aproveitar a deixa, porque falando de tudo que a gente, inclusive, já trouxe aqui sobre a terapia,
Eu quero até pegar o gancho dessa questão da superação que apareceu aqui, que é muito importante. A terapia é um espaço onde a gente constrói uma segurança psicológica, né? O terapeuta, ele é um profissional habilitado para isso. O paciente, ele está protegido pelo sigilo, pela ética desse profissional. Então, esses são fatores que dão ao psicoterapeuta, ao psicólogo, essa oportunidade de se criar um ambiente seguro para quem vem de uma condição de muita vulnerabilidade. A gente viu o Greg trazendo o depoimento dele, né? Apesar de hoje ele ser um pai, de ser alguém saudável, nós vimos ali as marcas disso. E é muito importante haver esse espaço seguro. E eu acho que cada espaço tem a sua peculiaridade e diante de um problema tão grande é muito importante que saibamos utilizar os diferentes recursos, saibamos utilizar a igreja, mas saibamos também utilizar o ambiente da psicoterapia para que a gente possa se reconstruir. Então, acho que é muito importante essa pessoa que sofre com isso, buscar esses meios que são saudáveis para que ela possa seguir nessa caminhada e seguir aprendendo e poder lá na frente se tornar um pai, como o Greg trouxe aqui para a gente hoje, né? Ainda que saibamos que não há como sermos todos atendidos por um psicoterapeuta, por N fatores, custos, disponibilidade, mas nós sabemos que é um recurso importante. E ao buscar um terapeuta, ore a Deus. Ele vai direcionar você a alguém que não seja só um profissional, mas que tenha um coração e uma mente trabalhada no espírito para ser um fator de mudança para você também no processo. Nós vamos e voltamos rapidinho. Aproveita, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Acho que cabe muito bem para esse momento. Liga para a gente. Até já. Vamos lá, então, a gente já está chegando ao finalzinho aqui do nosso Entre Família, último bloco, mas duas peças ainda sobrando por aqui que precisam ser encaixadas. Você fugiu da tela. Eu fugi da tela? Foi. Ah, é? Opa! Não foi responsabilidade Agora tô aqui, sua. ó. De repente, cadê o Binal? Cadê esse menino? Sumiu. Achou o rostinho da criança aqui também, ó. Tá aí, ó. Relacionamentos saudáveis. É muito interessante a gente ver ali relacionamentos saudáveis, né? Inclusive abaixo da terapia, porque vai ser possível, as relações saudáveis elas serão possíveis na medida em que essa pessoa encontra ajuda, né? Que ela encontra suporte. Vai ser muito difícil a gente querer que alguém que passe não só pela questão da ausência paterna, mas por qualquer trauma, né? E são vários, que a pessoa simplesmente desenvolva relacionamentos saudáveis. Se alguém é assaltada, por exemplo, ela não sai com a mesma confiança no dia seguinte na rua, se relacionando, pedindo informação, não. Então, é muito importante que essa pessoa encontre apoio, né, dentro de tudo que a gente vem discutindo aqui, para que daí sim ela consiga dar esse próximo passo de ter relações saudáveis, que tem uma função importante, que é oferecer novos modelos para essa pessoa, de interação, de se relacionar com a sociedade, de se relacionar com a vida. A gente viu ainda há pouco essa questão da criminalidade também relacionada à ausência paterna. Então, como é que alguém, né, que está na criminalidade consegue voltar para a sociedade e estabelecer relações saudáveis? Eu queria só pontuar rapidamente algo para te dar também a oportunidade, pastor Aleixo. A gente também pode meter o bedelho, né? Bora, que é assim, ó, diante disso, do que foi dito, você novamente traz a questão são estudos inegáveis de como muitas vezes pessoas que não tiveram a família estruturada, a presença de pais, se envolveram em crimes, enfim, crianças em conflito com a lei, né? Adolescentes em conflito com a lei, como é dito no ECA, mas pode dar a sensação ou uma convicção para algumas mulheres que neste momento elas vivem violências, relacionamentos assim abusivos, violentos mesmo, essa é a palavra, e elas vão dizer assim: eu vou ficar em nome dos meus filhos. Eu tenho que ficar, porque meus filhos não podem crescer sem pai. E a gente não leva em conta que isso pode ser de maior prejuízo do que uma ausência física. Queria só que vocês falassem disso rapidinho, antes de a gente chamar a interação. Como você faz uma pergunta dessa e fala que eu vou falar rapidinho? Porque a diretora que manda e o povo de casa perguntou e quer ouvir vocês. Mas é que eu acho isso aqui muito importante. Você não acha? Sim. Eu posso só aproveitar, então, diminuir ainda mais o seu tempo agora de resposta. Eu queria só aproveitar porque eu acho que a gente recebeu uma informação preciosa aqui hoje na nossa especialista aqui. Porque para essa mãe que, de repente, está vivendo uma violência em casa, doméstica e tal, e pensa assim, nossa, mas eu estou assistindo aqui um grupo de pessoas, de especialistas, dizendo que tem que ficar, que tem que ter um pai.
tá, a gente precisa ter um pai que seja presente, que seja afetuoso, que traga uma dinâmica familiar, que seja funcional. Essa relação entre pai e filho não pode ser uma relação só de presenteísmo, né? No mundo corporativo a gente usa essa expressão, presenteísmo, que é quando o profissional ele está só de corpo presente, mas ele não está trabalhando. Acho que a gente pode emprestar essa terminologia para a relação pai e filho. Não basta ele estar ali, mas ele está ali oferecendo bons modelos, ele está entregando afeto, ele está cumprindo funções que são importantes dentro dessa dinâmica familiar. Esse é o grande ponto, a grande dica aqui que é trazida para nós. Daqui a pouquinho o pastor Robson Aleixo também contribui nesse sentido, só para a gente dar lugar aqui para o pessoal de casa que mandou, e ainda tem uma pecinha faltando ali que é justamente o encaixe perfeito para Robson Aleixo. Joga na tela, interação. Poliana de Brasília, Distrito Federal. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Mesmo sabendo que minha mãe fez tudo o que podia para suprir essa falta, sei que se papai estivesse conosco, ela chama de papai, que linda, estivesse conosco, seríamos mais felizes. Sinto que com o passar dos anos ficava procurando em namorados, alguém que tivesse um sentimento de cuidado comigo, um amor de pai. Sei que não era correto, mas era inconsciente. Hoje eu tenho um esposo que conhece a sua responsabilidade como pai, sabe dos deveres e compromissos como sacerdote da nossa casa. Deus foi muito bom comigo. Beijo, Poliana. Cabe aqui em algum momento alguém se identificar como buscando em alguém um pai, buscando no marido pai? Sim, essa ausência ela deixa marcas aí tão importantes que a gente encontra na clínica de psicologia também pessoas, não só homens, mas mulheres que vão buscar essa falta em outras relações. É uma ausência e é natural que essa pessoa busque isso, mas é importante que ela reconheça a forma como ela está buscando esse preenchimento, porque muitas vezes esse marido não vai conseguir atender essa expectativa e o marido não vai poder ser pai, o marido precisará ser um marido. Então é muito importante que a pessoa tenha esse nível de consciência, de reconhecer, porque caso contrário ela reproduz uma relação que também será disfuncional. Mais um, Abinal. Vamos lá, quem chega por aqui é o Caio de Jesus, de Trindade. Diz o seguinte, quando eu tinha cerca de 10 anos, presenciei uma briga muito feia do meu pai com a minha mãe, ao ponto de chegar à agressão física de ambas as partes. Logo depois veio o divórcio. Desde então, viver para mim tornou-se sobreviver. Além do abandono do meu pai, que foi embora e não ligou mais, veio o abandono da minha mãe também. Aí veio as ruas, os vícios, uma nova vida, ou melhor, a morte. Mas o mais importante é que após 15 anos de divórcio, meu pai e minha mãe se casaram novamente. Agora eu luto dia e noite para me livrar de muitos vícios, entre eles, puxa vida, o crack. Isso ilustra muito bem essa discussão que nós tivemos aqui nos blocos anteriores de para onde essa ausência pode caminhar na vida de alguém. É claro que existem muitos recursos, como nós vimos aqui, que devem ser usados nessa reparação, mas infelizmente, como a gente vê aqui no caso do Caio, a droga chegou e isso é devastador e agora existe uma luta, né, para poder se recuperar, para poder se tratar em relação a isso. Isso é muito delicado e infelizmente é a realidade de muitos lares que a gente vive aqui, de muitas famílias. Mas é possível, né, pastor? É possível e a gente precisa, como adultos, entender que o mundo é caído, é mau e todos nós somos carentes. Então existe a responsabilidade dos pais dele. Isso está na conta dos pais dele, na relação dos pais dele para com Deus. Há uma história de vício. E isso hoje não está dependendo dos seus pais. Essa história, essa superação, ela tem que acontecer. A luta contra esse pecado, contra esse vício, ela parte de você mais do que qualquer outra pessoa. Eu estou dizendo isso não que eu não esteja em conexão com o Caio, com o que ele está falando, mas a gente não pode dar uma explicação e condicionar a mudança da vida que a gente tem à história que a gente teve. Ao passado. Ao passado e tal, porque assim, não existem explicações para pecados. Não existe explicações para pecado. Deus vai falar com você para salvar você e vai salvar seus pais também. Aí você tem que falar, e agora, Senhor, eu preciso da sua misericórdia, e Ele te salva dos problemas que você tem. E pastor, é muito legal você trazer essa questão que não há um determinismo. Exatamente. Entre o rompimento ali de um casamento e as drogas na vida desse filho. Causa e resultado e ponto final. Não é assim, né?
A gente precisa entender que esse rompimento, ele pode levar sim a uma vulnerabilidade. Você tem mais dificuldade de tomar aquela escolha, mas você está escolhendo. Que inclusive a vulnerabilidade é para todos. Uma família que se desconstrói traz uma vulnerabilidade para o marido, né, para o pai, para a mãe e para o filho. Todos estão numa situação delicada. Acho que é importante a gente dizer isso para quem nos acompanha, porque às vezes e isso acontece muito com a mulher, né? Isso chega muito também na clínica de psicologia, do sentimento de culpa da mulher por ter dado fim, por ter saído daquela relação e agora por conta disso o filho está nas drogas. Muito cuidado. E às vezes a gente vai dizer que mãe desnaturada, ela não tem o direito de sair. O pai tem. Ele tem uma certa liberdade de ir. Última interação. A diretora hoje está contando segundos, minha gente, porque a gente está trabalhando tudo que pode. Meu pai teve 14 filhos com a minha mãe e traía ela grávida de 6 meses. Meus irmãos mais velhos pegaram todos os irmãos, fomos embora. Quando meu pai voltou da casa da amante, não estávamos mais lá. E ainda tem uma irmã especial. Meu pai não dá a mínima pra gente, às vezes até acho que ele não gosta dos filhos. Minha mãe nunca colocou os filhos contra o pai, pelo contrário, ensinou a respeitar, porque apesar de tudo, ele é o nosso pai. Silvana, obrigada por sua participação, a última de hoje, mas com muita força, assim, nos dando pra gente o sentimento de solidariedade. Eusébio. Sim, a gente também vê um cenário aí que se discute muito hoje também, que é da alienação parental, que acaba sendo um outro grande problema, que é quando os pais se separam e, na prática, um está falando mal do outro, impede que visitas aconteçam, estabeleçam. E olha que interessante, né, esse depoimento, porque num cenário tão difícil, né, minha mãe nunca colocou os filhos contra o pai. A gente vê também, mais uma vez, né, a força dessa mulher, a dignidade dessa mulher. E isso é muito importante, a gente saber separar os problemas. Porque o agravamento disso também se dá numa alienação parental. Ou seja, aquela criança já tem uma dificuldade de lidar com aquela ausência que é percebida. E, além disso, ela pode sofrer uma propaganda disso. Aquela coisa de, tá vendo? Seu pai foi embora, você nunca mais vai ver. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a dor existe, mas a gente também precisa ter essa responsabilidade emocional com os filhos, que foi o que aconteceu com a mãe. Verdade. E findando, acho que vamos encaixar a última peça, Robson Aleixo. Você que está me vendo aqui, crença bíblica. Eu acho muito interessante e importante que esteja escrito crença bíblica. Não é qualquer crença. E por que eu vou dizer isso? Da mesma forma que aqui foi levantada uma questão sobre presença e ausência, o Eusébio usou uma expressão maravilhosa aqui, que é o presencialismo. Presenteísmo. Presenteísmo. Veja, porque as coisas começam com uma definição. Um pai é uma figura definida. E quer você esteja elaborando isso, raciocinando sobre isso ou não, na sua cabeça se espera uma composição de determinadas características que se espera de um pai. Então nem todo homem é pai. Um homem em casa e um pai não é a mesma coisa. Uma pessoa do sexo masculino, testosterona e masculinidade não é a mesma coisa. Quando se espera algo, se define algo, o que se espera dessa pessoa? Um cuidado, uma postura de serviço, uma postura de proteção, uma postura educacional, um discipulador antes de ser um disciplinador, aquele que aponta o caminho, uma presença da qual você olha e fala, quero ser igual, alguém que seja uma referência, uma luz. Acima de tudo, o pai é uma representação divina. Quando orares, portanto orareis assim, Pai. Jesus chamou o Criador de Pai. Jesus chamou Deus, o universo, de Pai. Existe, portanto, uma definição do que é ser pai. Como um pai é quem essa definição existe, essa definição está no trono do universo. E ele é uma pessoa em que eu devo buscar. E por que eu estou caminhando para falar de definição? Porque muitas vezes a gente escapa e deixa passar, vindo dos nossos ouvidos ou saindo pela nossa boca, a ideia de que uma espiritualidade saudável vai fazer você bem. Veja, se você acredita na Bíblia, a Bíblia se coloca como verdade absoluta. Quando Jesus estava andando, ele não disse assim, eu sou uma espiritualidade. Ele falou assim, eu sou a verdade. Portanto, tudo que ele não falou, o que ele não concorda, o que ele não fez, ou é mentira ou não existe. Verdade. Espiritualidade pode ser baseada numa profunda, absurda e perigosa mentira. Porque quando se pensa de espiritualidade apenas em uma ideia,
Ideias, qualquer coisa, uma teoria política pode ser colocada na mesma categoria de espiritualidade, porque são ideias sobre algumas coisas. Uma meditação pode ser sobre o Código Civil, pode ser como qualquer texto. Você pode meditar sobre um texto de Shakespeare. Agora, quando você conhece a verdade, você vai saber coisas importantes do tipo: um dia, muito em breve, nenhum de nós sentirá falta de nada. Um dia, muito em breve, você estará diante de um juízo do qual todos os seus pecados já foram pagos. Um dia, no passado, alguém sentiu uma ausência de pai que nenhum ser criado sentiu. E quando eu falo isso, eu quero trazer para você duas reflexões, principalmente se você é pai ou você está pensando em ficar em casa ou não. A maior dor da história do universo é definida e explicada como ausência de pai. Nenhuma dor na história do universo pode ser configurada além dessa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Ela é a definição da mais profunda dor. A dor que matou Cristo foi olhar para o céu e não ver um pai. Portanto, quando eu me coloco nessa condição, eu tenho que pensar muito bem. Mas exatamente essa dor, essa pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? É a única pergunta que Deus não permitiu que você fizesse. Ele fez a pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Para que você falasse: Pai nosso que estás nos céus. É uma ausência que jamais será sentida. Você irá sentir. Isso é uma verdade bíblica. Lá, quando Deus te acolhe, Ele fala: você pode sentir falta de tudo nessa vida, mas jamais sentirá falta de mim. E porque você não sente falta de mim, eu te satisfaço para levar você a um lugar ou a um mundo onde você nunca mais vai sentir falta de nada nem de si mesmo. Resista, aguarde mais um pouco, confie e seja para qualquer pessoa o seu lugar, um lugar de abrigo, para qualquer pessoa que chega perto de você. Perfeito. Que reflexão. Obrigado, Eusébio. Eu que agradeço. Obrigado a você da audiência. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.